Olá pessoal, dando continuidade à correção e comentário da prova da UMIF 2021, vamos corrigir agora a questão número 16 do nível 3, primeira fase, ok? Questão 16 do nível 3. Muito bem. Durante uma de suas aulas, o professor Wagner encontrou sobre sua mesa uma caricatura dele. O professor riu da situação, mas queria saber quem tinha feito aquele desenho. Ele sabia que apenas 4 alunos daquela turma tinham habilidades suficientes para fazê-lo: Ana, Beto, Carlos e Daniela. O professor então fez a seguinte pergunta aos 4 estudantes: quem de vocês fez essa minha caricatura? Eles fizeram as seguintes afirmações: Ana, não fui eu. Beto, foi a Daniela. Carlos, foi o Beto, e Daniela declarou: o Carlos está mentindo. Sabendo-se que realmente foi um desses 4 alunos que fez a caricatura, e que exatamente 2 alunos mentiram para o professor em suas afirmações, pode-se concluir que a alternativa A, Daniela não fez a caricatura e Ana mentiu. B, Ana mentiu e foi Daniela quem fez a caricatura. C, Carlos mentiu e não foi Ana quem fez a caricatura. Letra D, quem fez a caricatura foi Ana ou Daniela. E letra E, Beto mentiu e Ana não fez a caricatura. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Trata-se de uma questão de raciocínio lógico qualitativo. Na maioria das questões, a gente sempre observa que apenas um fala a verdade ou apenas um mente. Nesse caso específico, 2 pessoas mentiram. Então a gente vai avaliar aqui 4 possibilidades. Por que 4? São 4 pessoas e em cada possibilidade a gente vai considerar que uma determinada pessoa fez a caricatura. Por exemplo, na primeira possibilidade vamos considerar que Ana fez a caricatura. Na segunda, Beto fez a caricatura. Na terceira, consideramos que Carlos fez a caricatura. E na quarta, vamos considerar que Daniela fez a caricatura. E a gente vai avaliar e analisar algumas inconsistências. Quais são essas inconsistências? A gente vai analisar quem disse verdade e quem mentiu, já que a gente está aqui numa situação binária. E aí, se nenhuma pessoa mentiu, contradição, porque nós sabemos que exatamente 2 mentiram. Se exatamente uma mentiu, contradição, a gente vai descartar a possibilidade de a gente avaliar dessa forma. Se exatamente 3 pessoas mentiram, também vamos descartar, e se 4 pessoas mentiram, vamos descartar. Vamos ficar apenas com a possibilidade, ou as possibilidades, a gente ainda não fez essa avaliação, que vai nos dar uma conclusão efetiva. Muito bem. Então vamos iniciar pela primeira consideração, primeira possibilidade, sendo que Ana fez a caricatura. Se de fato Ana foi quem fez a caricatura, quando ela declara que não foi ela, ou seja, ela está mentindo, porque nós estamos considerando que foi ela, e ela declara que não foi ela mentiu. Declaração de Beto, foi a Daniela. Beto mentiu, porque nós estamos considerando que foi Ana, então mais um que mentiu. Declaração de Carlos, foi o Beto, também mentiu, porque estamos considerando que foi Ana. E finalmente a declaração de Daniela, o Carlos está mentindo. A gente olha para a declaração de Carlos e de fato ele está mentindo. Então está confirmada a declaração de Daniela, ela está dizendo verdade. Avaliando aqui esses valores lógicos, a gente informa aqui que esses valores lógicos binários ou é verdadeiro ou é falso ou mentira, a gente observa que exatamente 3 pessoas mentiram. Então aqui está a nossa contradição. Significa que a gente pode, com certeza, desconsiderar essa primeira possibilidade. Precisamos identificar as situações onde exatamente 2 mentiram e apenas uma que fez a caricatura, que é o que a gente está fazendo. Muito bem, vamos passar para a segunda análise. Então vamos considerar agora que Beto foi a pessoa quem fez a caricatura. Muito bem. Declaração de Ana. Não fui eu. De fato, se eu considerar que foi Beto, ela declarando que não foi ela está dizendo uma verdade. Beto declara, foi Daniela. Não.
a gente está considerando que foi Beto, então o próprio Beto está mentindo. Carlos informa, foi o Beto. Na declaração de Carlos, que foi o Beto, ele está sendo confirmado. Então, Carlos disse verdade. E veja, Daniela declara, o Carlos está mentindo. Eu olho para a declaração de Carlos, vejo que ele disse verdade, então a informação de Daniela não está sendo confirmada, ela mentiu. Ao dizer que Carlos está mentindo, mas Carlos está dizendo a verdade. Não observamos aqui nenhum tipo de contradição. Aqui exatamente duas pessoas mentiram e uma única pessoa fez a caricatura. Será que a gente pode já parar e não mais analisar as outras e já considerar a segunda? Cuidado, não podemos fazer isso. Por quê? Porque nesses problemas que envolvem verdades e mentiras, eu posso ter mais de uma possibilidade, mesmo não tendo conclusões efetivas, mas a gente pode ter mais de uma possibilidade que não apresenta contradições. Então, muito cuidado com essa situação. Então, vamos para a terceira possibilidade. Vamos considerar que Carlos fez a caricatura. Muito bem. Quando Ana informa que não foi ela, e a gente considera que Carlos que fez a caricatura, a declaração de Ana é verdadeira. De fato, não foi ela. A declaração de Beto foi Daniela. Não, a gente está considerando que foi Carlos, então Beto mentiu. Declaração de Carlos foi o Beto. A gente identifica que foi Carlos, consideramos que foi Carlos, então Carlos também mentiu. Finalmente, declaração de Daniela. O Carlos está mentindo. Veja, de fato, olhando para a declaração de Carlos, ele mentiu. E aí a declaração de Daniela é verdadeira. Temos aqui dois que disseram que mentiram e dois falaram verdade. Não apresentamos aqui nenhum tipo de contradição, não identificamos nenhum tipo de contradição. Então veja, eu tenho duas possibilidades a serem reavaliadas. Então vamos para a quarta, depois a gente faz a reavaliação dessas duas. A quarta e última análise é considerando que Daniela foi quem fez a caricatura. Então veja, nós temos declaração de Ana, não fui eu. De fato, considerando que foi Daniela, ela está declarando uma verdade. Declaração de Beto, foi Daniela, ou seja, confirmado. Estamos considerando que foi Daniela, então é verdadeira a declaração de Beto. Declaração de Carlos, foi o Beto. Mentira. Estamos considerando que foi Daniela, então Carlos mentiu. Finalmente, Daniela declara, o Carlos está mentindo. Veja, olho para a declaração de Carlos e de fato ele está mentindo. A declaração está sendo confirmada, verdadeira. Observem aqui a contradição. Nós temos que exatamente uma pessoa mentiu. E nós sabemos que exatamente duas mentiu. Então essa possibilidade também deverá ser descartada. Muito bem. Então nós não temos aqui a conclusão efetiva de quem fez a caricatura. Ou pode ser Beto, ou pode ser Carlos. Só não pode ser os dois, que somente um fez a caricatura. Então, em relação a quem fez a caricatura, não podemos concluir nada. Mas nós podemos concluir algumas informações em relação ao valor lógico, ou seja, se a pessoa disse a verdade ou se a pessoa mentiu. Veja só, quando eu observo Ana disse verdade tanto na segunda possibilidade quanto na terceira. Então essa é uma conclusão efetiva. Ana disse a verdade. Da mesma forma, quando eu olho para Beto, Beto mente na segunda possibilidade e mente na terceira. Então, a gente pode concluir também que Beto mentiu. São conclusões que a gente pode tirar, sim, dessa questão. Então, em relação a quem disse verdade, quem disse a mentira, somente esses dois. Por quê? Porque, veja, Carlos, na segunda possibilidade, disse verdade e na terceira, mentira. Então, nós não podemos avaliar essa situação. Da mesma forma que Daniela mentiu na segunda e disse verdade na terceira. Então, somente essa conclusão é efetiva. Em relação
a quem fez a caricatura, já mencionamos, ou foi Beto ou foi Carlos. Mas que conclusão que a gente pode ter? Que Ana não fez. Então, mais uma conclusão aqui. Ana não fez a caricatura. E podemos também concluir que Daniela não fez a caricatura. Essas são as possíveis conclusões que nós podemos tirar sobre essa questão. Então, Daniela não fez a caricatura. Muito bem. Vamos voltar aí para as alternativas e avaliar qual delas será verdadeira. Na verdade, apenas uma. Obviamente, vamos apagar aqui, retornando às alternativas. Veja, a primeira situação, alternativa A. Daniela não fez a caricatura. Ok. Mas aqui nós temos um E. Ana mentiu. Não, a gente identificou que Ana disse a verdade, tanto na segunda possibilidade quanto na terceira. Então, a letra A é falsa. Letra B, Ana mentiu. Já está errado, porque Ana disse a verdade, tanto na segunda quanto na terceira. E foi Daniela quem fez a caricatura. Pelo contrário, nós concluímos que Daniela não fez a caricatura. E aqui novamente aparece o E. Letra C, Carlos mentiu. Não dá para a gente saber. Ele poderia até dizer a verdade, ali na segunda ou terceira são contraditórias. Então nós não temos conclusões efetivas no que diz respeito a Carlos e Daniela, na relação de valor lógico, ou seja, se disse verdade ou mentira. E não foi Ana quem fez a caricatura. Mesmo essa situação sendo verdade, a gente não tem conclusão para a situação de Carlos, se ele mentiu ou não. A alternativa está falsa. A conclusão tem que ser 100% efetiva. Letra D, quem fez a caricatura foi Ana. Não, Ana não fez a caricatura. Ou Daniela, Daniela também não fez a caricatura. Então é falsa. E aí restou a alternativa E, vamos fazer a avaliação dela. Beto mentiu, ok, verdadeiro. E Ana não fez a caricatura, também tivemos essa conclusão. E aí, de fato, a única alternativa correta para a questão é a alternativa E. Perfeito? Com isso a gente finaliza a questão número 16 do nível 3. Espero ter contribuído e um forte abraço a todos.